Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre indivíduo e comunidade e os conflitos que nascem dessa relação do indivíduo, que essa palavra é de origem do latim, significa aquele que não se divide, aquele que é único, e da comunidade, que está relacionado com a comunidade ou a união de vários indivíduos, geralmente com objetivos e interesses em comum, que é diferente também de sociedade. Sociedade é um conjunto de indivíduos muito maior e muito mais complexo, porque tem interesses e objetivos diversos dentro de uma sociedade, enquanto na comunidade geralmente tem sim interesses comuns. Então essa é a aula da terceira semana do PET, do Plano de Estudo Estruturado do Governo do Estado de Minas Gerais, e esse é o nosso tema, indivíduo, comunidade e desses conflitos. A convivência em comunidade é sempre conflituosa, é sempre cheia de conflitos. Uma vez um poeta disse, que viver é a arte de conviver. Simples, né? Peraí, não é tão simples assim. Da convivência com os outros indivíduos numa comunidade, mesmo tendo interesses em comum, nascem conflitos. Numa sociedade, então, um âmbito mais amplo e com muito mais gente, muito mais complexo, com muito mais interesses em jogo, aí que os conflitos vão ser maiores ainda. Então vamos falar disso, de indivíduo, sociedade, já falei também, a diferença entre sociedade e comunidade. Comunidade é algo mais restrito, com um número menor de indivíduos e com interesses em comum. Enquanto sociedade é um número muito maior de indivíduos, ambiente muito mais amplo e muito mais complexo, com interesses muito divergentes. E desses interesses, que são divergentes tanto no âmbito de uma comunidade quanto numa sociedade, surge o conflito. E muitas vezes, infelizmente, esse conflito descamba para a violência. E a violência pode ser verbal, no campo de uma comunidade, uma família, uma comunidade, um bairro, geralmente uma comunidade, enquanto uma cidade do tamanho de Uberlândia, aí nós podemos considerá-la ou uma cidade, uma capital, aí é uma sociedade muito mais complexa, com muito mais ofícios, com muito mais interesses em jogo. E geralmente nas cidades grandes tem muito mais violência, porque os conflitos são muito maiores, as divergências são muito maiores do que nas cidades pequenas, porque ali é uma comunidade, é menor, os atritos são menores, a violência ali costuma se dar muito mais no campo verbal do que no campo físico, na violência física. O privado e o público. O que é privado refere-se aos interesses do indivíduo, ou aquilo que é propriedade de alguém, de alguma família, E o público é aquilo que é de todos. Aquilo que é de todos, seja numa comunidade, seja numa sociedade. A força, a violência, a força muitas vezes é o uso da violência quando você agride. Essa força pode se desempenhar, como eu já disse, de forma verbal e de forma muito mais danosa no campo material. Essa força pode atentar contra coisas privadas, propriedade privada de pessoas, e contra coisas públicas também, e contra pessoas. A força geralmente se manifesta como violência. A autoridade é o uso legítimo da força. Na nossa sociedade, nós vemos uma sociedade de Estado de Direito moderna, onde quem detém o direito legítimo de usar a força é somente o Estado, através da sua força policial. Então ela usa para manter a paz e a ordem social. Então quais são as habilidades que a gente vai desenvolver nessa aula? Delimitar as esferas do indivíduo. O indivíduo é o particular, é eu, o sujeito, ou você, cada um separadamente, aquele que não se divide, aquele que está também separado do resto da sociedade. O social, que é esse ambiente mais amplo, onde há uma reunião de indivíduos. E o político. Geralmente, quando esses indivíduos se reúnem em sociedade, eles começam a estabelecer relações de poder uns sobre os outros. Aí entra o campo da política, essa relação social e de poder entre os indivíduos numa determinada sociedade. Vamos refletir sobre o sentido do conflito. O conflito nasce dessa convivência entre pessoas diferentes, entre indivíduos diferentes, seja numa comunidade ou seja numa sociedade, numa cidade. E à medida que vai se ampliando o número de indivíduos, esses conflitos se ampliam ainda mais e muitas vezes descambam para a violência e para o uso da força. E por isso aí tem que intervir quem? Tem que intervir a autoridade, geralmente a autoridade policial, que é constituída através do poder do Estado. Então, sobre o conflito nas relações humanas, ele nasce
naturalmente, a convivência, como eu disse, conviver não é fácil, conviver uns com os outros. A gente briga em casa, né? Muitas vezes com os pais, com os irmãos, com aquelas pessoas com quem a gente convive no dia a dia, mas as brigas geralmente são de menores danos. Os danos ali são muito mais no campo verbal, no campo psicológico, do que no campo físico. Apesar de que acontece também dentro de casa. À medida que vai se ampliando, a violência vai também ganhando contornos mais dramáticos e mais pesados, né? Compreender a esfera da política como lugar da expressão e articulação de conflitos. Então, a política ela visa justamente resolver esses conflitos e busca chegar numa eventual operação de consenso, chegar num consenso. Há interesses divergentes, esses interesses divergentes numa sociedade, numa comunidade, levam a conflitos, e a política vai fazer com que você tente resolver esses conflitos, essas divergências, e busque um consenso, cada um cedendo e cada um também colocando aquilo que não vai ceder para que chegue num ponto em comum. Vamos buscar compreender o fenômeno da violência, que é um fenômeno que nasce do conflito nas sociedades, né? Em sua diferença com o conflito surge, o conflito nasce dos interesses divergentes. A violência é quando não se consegue resolver um conflito com o consenso, ou com a argumentação, ou com o diálogo. Aí você parte para a violência, para o uso da força. E esse uso da força, muitas vezes, faz com que tenha que intervir a autoridade, que geralmente é a autoridade policial, é o poder constituído do Estado, que é o único que tem a prerrogativa do uso legítimo da violência. Vamos pensar também os fundamentos da desobediência, né? Quando surgem conflitos, interesses divergentes, e quando esses interesses não são resolvidos, aí você pode desenvolver a desobediência civil. Por exemplo, a escravidão já foi legal, já foi baseada na lei e foi pactuada. Não entre todos os indivíduos, mas os indivíduos que tinham mais poder conseguiram transformá-la numa lei. E aí, essa lei deve ser obedecida ou não? O Thoreau desenvolve o conceito de desobediência civil no século XIX, que vai ser muito usado, em especial pelo Mahatma Gandhi, na Índia, contra a colonização inglesa. E é uma desobediência civil baseada numa não violência, numa greve, em manifestações pacíficas. E outro que usou também foi o Martin Luther King. Usou da desobediência civil e sem usar a violência. Enquanto teve o Malcolm X, né, nos Estados Unidos, que também desenvolveu a desobediência civil, mas com uso da violência. E a gente tem visto atualmente conflitos aqui no Brasil também, no campo da desobediência civil. Nós estamos em quarentena, em isolamento social, onde se pede distanciamento entre as pessoas, mas durante boa parte da pandemia, a galera bolsonarista está desobedecendo, está indo para as ruas. Estão geralmente de forma pacífica. Outros indivíduos estão usando a violência, porque também tem violência nos atos, e estão pedindo violência, intervenção militar, fechamento de Congresso, fechamento do Supremo. E aí um outro grupo resolveu também desenvolver a desobediência civil, que são os antifas, os antifascistas. E esses estão usando a violência tanto contra o patrimônio público quanto o patrimônio privado, propriedade privada. E todos os conceitos que a gente está falando aqui estão envolvidos nesse conflito que está ainda usando da violência contra também os bolsonaristas. E aí a violência é mútua, né? Ambos os grupos tendem à violência. E quem tem que intervir? A polícia. Mas só que a polícia geralmente dá borrachada nos antifas, nos antifascistas, e protege os bolsonaristas, porque os bolsonaristas são defensores dos militares. E aí é um conflito de interesses, há uma série de problemas aí, né? Então, distinguir o uso da força, que é o uso da violência de forma desproporcional e sem autorização legal, da autoridade, que é o uso legítimo da força, que é aquele que pode usar legalmente a força, conforme foi instituído pelo Estado, que nasceu supostamente de um pacto entre os indivíduos. Então, o que significa dizer que o ser humano é um animal político? Quer dizer que o ser humano é um animal social, que estabelece relações de poder nesse convívio em sociedade. É possível viver sem conflito? Praticamente impossível. Mesmo vivendo sozinho, a gente entra em conflito com a gente mesmo. Os anacoretas, os padres do deserto, eram indivíduos que iam para o deserto e ficarem isolados, passar o resto da vida. E eles viviam em conflito consigo mesmo, né, em briga com os demônios, os nossos demônios interiores.
Nós temos uma dimensão benéfica, maléfica, que são os anjos. Né? Tem um autor chamado Ansel Grum que ele fala sobre isso. Cada pessoa tem um anjo. Tem um anjo dentro de si. Não um anjo bom, mas também tem um anjo mau. Tem aquilo que nos leva para o bem, a nos engrandecer enquanto ser humano, mas aquilo que nos leva para o mal. E há esses conflitos, desses dois anjos dentro de nós. Não são anjos sobrenaturais, são dimensões da nossa psique, da nossa mente. Então, tem isso, né? Praticamente impossível viver sem conflito. Se não for social, vai ser consigo mesmo. O conflito é necessariamente ruim, não. Ele pode ser uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de diálogo, de busca de um consenso, né? Então, ele é uma oportunidade, na verdade, de a gente crescer, se tornar melhor enquanto ser humano, enquanto sociedade, enquanto comunidade. O homem é um animal violento. O homem tem uma dimensão violenta também, mas não só uma dimensão violenta, mas uma dimensão de compaixão e de solidariedade. São duas potências dentro do ser humano, né? O ser humano tem essas potencialidades dentro de si. Ele pode desenvolver tanto a violência, né, como diria o Freud, né, existe uma pulsão de morte dentro de nós chamada Thanatos, que nos leva a querer se autodestruir, destruir os outros, né, usar da violência e buscar a morte nossa e dos outros, inconscientemente. E também temos uma dimensão, né, vários estudos hoje da psicologia mostram que o ser humano também tem uma dimensão e uma tendência à solidariedade, à compaixão, a ajudar o próximo. E essa pandemia tem revelado isso. Tem revelado as potencialidades violentas do ser humano, né? A violência doméstica aumenta bastante, as mulheres têm sofrido nas mãos dos homens, a violência também nas ruas, está acontecendo aí com os grupos bolsonaristas, mas também estamos vendo desenvolver a solidariedade, pessoas se ajudando, pessoas criando mesinhas onde aqueles que têm deixam e aqueles que não têm pegam. E vários exemplos, né, de solidariedade. São inúmeros que a gente pode ver também nas redes sociais, na mídia, durante esse período. A violência anterior à vida em sociedade, segundo alguns estudos, sim. Mesmo antes da gente se organizar em sociedade civil, antes da gente criar o Estado, o ser humano, assim como os outros animais, já desenvolvia a violência, mas não a violência como a gente entende. Porque a gente não pode dizer que um animal é violento. O animal ele segue o seu instinto. Então, de alguma forma, a violência também é instintiva em nós. O animal segue o seu instinto, ele usa da violência ou para caçar, para se alimentar, ou usa da violência para proteger o seu território, para se defender. Então, se for nessa dimensão, todo ser natural, todo animal é violento. Então, isso precede a sociedade, a vida em sociedade. Todo conflito é violento? Não necessariamente, né? O conflito, como eu disse, pode chegar a uma resolução através do diálogo, através do consenso, através, né, da comunhão. Aí a gente cresce e se torna melhor. Mas quando a gente não consegue chegar a esse consenso, quando a gente não consegue dialogar, geralmente descamba para violência ou conflito. A autoridade é necessária? Para alguns não. Para alguns o Estado não é necessário. A autoridade do Estado é que usa esse poder legítimo da força. Para alguns, os anarquistas, geralmente, eles são contra o Estado e contra toda e qualquer forma de autoridade. Não depende, tem os anarcapitalistas hoje em dia e tem os anarquistas que são socialistas, que querem acabar com o Estado para que a gente viva em sociedades comunais, cada um na sua comunidade, tudo que produz a gente vai dividir entre si, não vai ter desigualdade. Esses são os anarquistas de cunho anarco-sindicalistas ou anarco-socialistas, né? E tem os anarcocapitalistas que acham que a gente destruindo o Estado, acabando com o Estado, com essa autoridade instituída, a gente vai se resolver, vai estabelecer relações de troca e de comércio de forma pactuada, sem ter que depender e pagar imposto para o Estado e ter que se submeter a esse poder pantagruélico e opressor que o Estado exerce sobre nós. Então, vamos falar de política e violência no âmbito humano, né? O ser humano é um animal político, é um animal social e desenvolve relações de poder. E também é um animal violento, mas que também é um animal solidário. Então, os conceitos aí, né? Política, eu já disse, política vem do grego polis, tem a ver com a vida na cidade e como é que você vai resolver os conflitos de interesse nessa convivência social, as relações de poder e como nós vamos administrar essa cidade, os interesses que nós temos em comum. A desobediência civil, já falei, é quando você desobedece a lei, o Estado, porque uma lei você considera injusta, você considera uma situação completamente
inaceitável, como por exemplo a escravidão, como a submissão de um país em relação ao outro, como a discriminação de negros igual Martin Luther King, ou como hoje, né, um governo, um Estado corrupto, como pensam os bolsominions. Todo mundo é corrupto, menos Bolsonaro, né, para eles. Então tem que fechar o Congresso, tem que fechar o Supremo, e os militares têm que intervir, porque os militares não são corruptos nem o Bolsonaro. Já os antifascistas entendem o seguinte, né, que quem é corrupto e quer usar da violência e quer instaurar uma ditadura no Brasil são os bolsominions, juntamente com o Bolsonaro e com os militares, fechando tudo e criando um poder autocrático, tirânico, totalitário, fascista, né? Essa é a crença dos antifascistas. Então, os anarquistas que defendem o fim de toda e qualquer forma de poder estatal, de autoridade estatal, e tem a questão da busca do consenso, que é a melhor maneira da gente resolver os conflitos. Então, saudações, estudante. Essa semana você irá aprender um pouco sobre política e conflito. Busque mais referências para complementar seu aprendizado, né? Escute o podcast e veja o vídeo no final dessa unidade. Se possível, anote os pontos mais relevantes apresentados nesses materiais e exercite a dúvida. Sempre elabore perguntas, levando em consideração as informações que você compreendeu a partir de seus estudos e coragem, sapere e áudio. Use buscar conhecimento por si mesmo, principalmente nessa quarentena. Estude aí, por sua própria conta e risco, que você vai se tornar muito mais autônomo, muito mais livre e muito mais consciente. A violência existe desde os tempos primordiais. Desde antes o ser humano viver em sociedade, se organizar em cidades, em sociedades mais complexas. E assumiu novas formas à medida que o homem construiu as sociedades. Inicialmente foi entendida como agressividade instintiva, antigamente era instinto, né? Gerada pelo esforço do homem para sobreviver diante da natureza. Então, ele usava a violência para caçar, para comer, para se alimentar e também para poder proteger seu território, né, de inimigos e de animais hostis. Então é isso aí. A organização das primeiras comunidades, principalmente a organização de um modo de pensar coerente que deu origem às culturas, tudo aquilo que é produzido pelo ser humano de forma mais complexa, né, gerou também a tentativa de um processo de controle da agressividade natural do ser humano. O ser humano é um ser solidário, que vive em sociedade, em coletividade e se ajuda. Isso é importante, essa ajuda, porque quando você ajuda o outro vai te ajudar e suas chances de sobreviver aumentam. Então, por isso que isso se tornou um gene importante no nosso ser, mas também essa agressividade, porque é uma busca de autopreservação. É no período em que se instauram os estados modernos que se coloca de modo mais radical a pergunta sobre o que é o poder político, né, a sua origem, natureza e significado. Pergunta que traz consigo uma reflexão sobre a violência, já que ela poderá ser utilizada como estratégia para a conquista e a manutenção do poder, como diria o Maquiavel, né? Como afirma Maquiavel no Príncipe. Entre os séculos XVI e XVIII, alguns intelectuais, a partir de perspectivas diferentes, entre eles o Hobbes, John Locke, um defendia o absolutismo e outro o liberalismo, afirmavam basicamente que tanto o Estado quanto a sociedade se organizavam a partir de pactos, de contratos sociais firmados entre os indivíduos para regulamentar o convívio social, superar as tensões e os conflitos e instaurar a ordem política. Durante o tempo que os homens viviam, né, sem um poder comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontravam naquela condição a que se chama de guerra, de todos contra todos. É uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. Um estado de violência natural, tá todo mundo se destruindo. Porque já que não tem ninguém para frear a nossa violência, a nossa maldade natural, a gente via se matando. Pois a guerra não consiste apenas na batalha ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade trava a batalha suficientemente conhecida. Porque assim como o mau tempo não consiste em 2 ou 3 chuviscos, mas numa tendência para chover que dura vários dias seguidos, assim também a natureza da guerra não consiste na luta real, mas na conhecida disposição. A todo momento o ser humano estava pronto para a guerra, né? Para tal durante todo o tempo, em que não há garantia do contrário, segundo Thomas Hobbes na sua obra O Leviatã. Para Hobbes, os homens em estado de natureza, os homens na verdade são maus por natureza. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. E por isso o homem em estado de natureza, ele vive numa tensão, num conflito com o outro e pronto para matar e destruir o outro para defender seus próprios interesses. Então, em estado de natureza são iguais quanto às faculdades do corpo, a força, né? E do espírito, a inteligência. Então tem força e inteligência. E quanto às esperanças de atingir os seus fins, podendo desejar todas as coisas. Os fins são basicamente a própria conservação e a sobrevivência, mas também podem ser apenas o deleite, para gozar. E posso gozar com o sofrimento alheio, né? Dominado por suas paixões, os seus desejos, seus impulsos,
Desconhecendo as intenções e os desejos dos outros em relação a si próprio, o homem vivia solitário, segundo Thomas Hobbes, né? Em guarda, pronto para defender-se ou para atacar. Quando desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo os homens se tornam inimigos e lutam entre si em defesa dos seus interesses pessoais. Nessa circunstância, a melhor garantia contra a insegurança é antecipar-se às possíveis atitudes do outro, subjugando-o pela força e pela astúcia, ampliando assim o domínio sobre os outros. Até conseguir a supremacia, até conseguir ter o controle. Pode-se entender bem isso no ditado popular que diz: a melhor defesa é o ataque. Então, para se defender bem, começa a atacar o outro, para subjugar o outro, submeter o outro e não correr o risco de que ele te ataque antes. O que se tem então é o que o Flamengo faz, por exemplo. O Flamengo é mestre. A melhor defesa é o ataque. O Flamengo ataca muito bem e praticamente não é atacado, né? Porque ele pressiona lá no campo de ataque, o adversário está sempre para cima e quase não é agredido. O que se tem então é um ambiente de tensão permanente enquanto não se criam mecanismos capazes de conter a força e equilibrar os desejos. Os homens se encontram predispostos à luta na condição de guerra de todos os homens contra todos os homens. Um conflito que não consiste unicamente na batalha, no enfrentamento ostensivo, mas numa atitude, numa tendência ou disposição constante para a luta. Então, não necessariamente estão a todo momento brigando e se matando, mas estão a todo momento pronto, né, para a briga, pronto para o confronto e esperando que o outro faça isso, vão lá e fazem. Enquanto não houver garantias para a convivência, o homem é o lobo do homem. Então, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano, segundo Thomas Hobbes. Por quê? Porque o homem é mau por natureza. Ele é agressivo, ele é violento, ele é egoísta. É assim o homem no estado de natureza. Aí foi necessário criar o Estado. Para quê? Para garantir o mínimo de paz e segurança. Impedir que a gente se destrua, viva se matando, viva roubando um ao outro. Viva escravizando um ao outro. Submetendo, subjugando um ao outro. Então, para Hobbes, essa seria a única forma de resolver os problemas sociais e garantir o mínimo de paz e segurança. No próximo vídeo, nós vamos responder as questões. Espero que vocês tenham gostado. Hasta la vista, babies. E até a próxima.